Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 24 de setembro, nós vamos meditar de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos iniciar o livro de Daniel. Daniel também é profeta maior, né? Então estamos agora falando sobre os profetas maiores. Já falamos sobre Isaías, falamos sobre Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, e agora chegou a vez do livro de Daniel. E hoje temos mapa bíblico, isso mesmo, né? Onde a gente pode ter o panorama completo do nosso livro e fica muito mais fácil a compreensão do texto bíblico. Sempre menciono aqui que eu deixo lá o print do mapa na minha página do Facebook e também do Instagram, Rubenita Leão, me segue lá nas redes sociais, né? Então, o livro de Daniel, quem escreveu é o próprio Daniel, e Daniel significa meu juiz é Deus, ou Deus é o meu juiz, isso mesmo, que nome bonito, não é? E o propósito desse livro é dar a certeza que Deus está no controle da história, mesmo em meio ao exílio babilônico, à destruição de Jerusalém. Deus está, sim, no controle de todas as coisas. E Daniel fala a verdade sobre os prolongados sofrimentos, né? Antes do estágio final do reino de Deus. Então, o Daniel traz muito texto de ordem profética, não somente falando sobre os dias em que ele vivia. Para quem é escrito o livro de Daniel? Para os exilados, claro, né? Primeiramente, aqueles que foram na primeira remessa, dentre eles, os que voltaram para a terra prometida. Os capítulos, né, ou se nós fôssemos falar de um resumo do livro de Daniel, nós vamos ver as narrativas da história de Daniel e dos seus amigos, né, seus amigos que estavam ali, prontos para dar a vida se fosse necessário, pela sua fé, pela sua convicção, estavam junto com Daniel naquela peleja. E nós vamos ter também as visões, né, dos 4 animais, e também vamos ter aqui no livro de Daniel as 70 semanas, que vai falar sobre o futuro, né? Então essa primeira remessa agora que nós vamos ver muito testemunho extraordinário das vivências de Daniel e seus 4 amigos em território babilônico. E é um livro assim empolgante que nos edifica, nos estimula, sabe, a perseverarmos em meio às adversidades. Então, depois você dá lá uma olhada, né, no mapa mental. Então, começando aqui o capítulo 1 do livro de Daniel, nós vamos tentar não só fazer a leitura, mas tentar trazer um pouquinho do contexto, né, em relação principalmente às visões de Daniel. Diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim em Jerusalém, a cidade foi cercada e o Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados no templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do Deus dele. Não sei aí na sua Bíblia, mas o Deus aqui, na minha Bíblia, está com D minúsculo, isso. O rei ordenou que Aspenaz, que era o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real
e outras famílias da nobreza. Então, aqui foi a primeira remessa para a Babilônia, né? Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis, de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas de conhecimento e que tenha entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura babilônica. O rei determinou que recebessem de sua própria cozinha uma porção diária de alimento e também o vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei da Babilônia. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar. Ananias era o Sadraque. Misael, Mesaque. E Azarias, Abdenego. Esses eram os nomes babilônicos que eles receberam. Daniel, porém, decidiu. Na outra versão, ele resolveu. Em algumas versões, tomou uma firme decisão. Por que eu estou fazendo esse ênfase, né? Aqui no nosso contexto, ele decidiu, ele tomou uma firme decisão de não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Estamos hoje vivendo tempos difíceis, onde constantemente vamos ser desafiados em nossa fé. E só sobreviverá aqueles que tomarem uma firme decisão. Aquele que resolver, aquele que se posicionar, como Daniel assim o fez. Muitas pessoas hoje vemos falar, pessoas fracas na fé, desanimadas, pessoas que vivem um dia após o outro dentro das suas igrejas, ou seja, não leem mais a Bíblia, não oram. Sua vida cristã se resume a ir à igreja. Será que é só nos dias de hoje? Não, naquela época também. Quantos jovens foram retirados de Judá, ali da nobreza, e foram levados para a Babilônia? Não foram só esses 5. Na verdade, 4, né? Daniel e os seus 3 amigos. Não eram só eles. Haviam muitos, mas somente esses 4 decidiram, tomaram a firme decisão, resolveram não se contaminar com as iguarias da casa do rei. Isso era um grande custo. Seria mais fácil eles se adequarem às belezuras do palácio do rei e continuarem sendo povo de Deus, não é? Assim, dessa mesma forma, é no dia de hoje. Veja só, eles decidiram não se contaminar com a comida, nem o vinho, e pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus o havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. E apesar disso, Aspenaz disse: eu tenho medo do meu senhor. Se ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber, se ficarem com aparência abatida em comparação aos outros rapazes de sua idade, eu temo que o rei me mande cortar a cabeça. Daniel falou com um assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias.
dei-nos apenas legumes para comer e água para beber. Esse era o alimento de Daniel. Muitos falam do jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel? Está aqui muito claro, né? Comer apenas legumes para comer e água para beber. Claro que na época de Daniel nós não tínhamos essa diversidade de alimentos, né? Então, era somente aquilo que a terra produzia, a água e os legumes, né? Então, claro que entraria, sim, aqui as frutas, né? Legumes, verduras, frutas, seria ali o que nós podemos dizer o jejum de Daniel. Difícil, não é? E não foi apenas um mês, não. É por isso que a decisão tinha que ser firme. Pois é, Daniel vai colocar esse tempo diante do oficial para que ele faça a experiência, né? E aí nós podemos ver que o assistente concordou com a sugestão, fez a experiência durante 10 dias. Passado esses 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos do que os outros que se alimentavam com a comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava legumes em vez de comida e do vinho servido aos outros. E Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E Daniel concedeu capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Em outras versões, fala que Deus deu a eles um espírito de excelência. Vale a pena, não vale? Tomar uma firme decisão? Pois é. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor e o rei conversou com eles. E a nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram estes a servir ao rei. E sempre que o rei consultava sobre alguma coisa que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu rei. E certa noite, segundo o ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. É isso mesmo. E aí o texto fala que ele chamou os encantadores, feiticeiros, astrólogos e exigiu que lhe dissesse o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho e muito me perturbou e preciso que me falem o significado. O rei, porém, disse aos astrônomos, os astrônomos disseram a ele: que viva o rei para sempre, conte-nos o sonho e lhe diremos o que ele significa. O rei, porém, disse aos astrônomos: estou falando sério, se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombro. Mas se me disserem qual foi o sonho e o que significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, diga-me qual foi o sonho e o que isso significa. E eles disseram novamente: ó rei, conta-nos o sonho e então daremos o que ele significa. E o rei respondeu: sei o que estão fazendo. Estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo: se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso, conspiraram para lhe dizer mentiras, na esperança de que mudaria de ideia.
Diga-me, porém, qual foi o sonho? E então saberemos o que podemos explicar e o que isso significa. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou um astrólogo. É impossível cumprir esta exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi o sonho, e os deuses não vivem entre os mortais. O rei ficou furioso, ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados, e por causa do decreto do rei foram enviados homens para encontrar Daniel e os seus amigos e matá-los. Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e prudência e perguntou-lhe: por que o rei publicou um decreto tão severo? Arioque lhe contou o que havia acontecido e Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa, contou aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido e pediu que suplicassem a Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhe revelasse o segredo para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo revelado a Daniel numa visão, então Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o Senhor Deus para todo sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis, tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos eruditos e revela cada coisa profunda e misteriosa. E sabe que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostrastes o que te pedimos, revelastes o que foi exigido. E aí Daniel vai interpretar o sonho do rei. Isso mesmo, sem demora, Arioque vai levar Daniel ao rei. E aí nós podemos ver que o rei logo ficou sabendo que entre os exilados tinha alguém da tribo de Judá que saberia dizer o significado dos sonhos. E aí Daniel disse ao rei: não existe sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredo, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve a respeito, quando estava deitado na cama. Enquanto o rei dormia, sonhou o acontecimento futuro. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que aconteceria. E eu sei o segredo do teu sonho, porque sou mais sábio que os outros, não sou eu. Porque Deus deseja que o rei entenda o que se passa em seu coração. Olha que coisa linda, né? Deus, olha aqui, mas há um Deus nos céus que revela segredos e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora direi qual foi o sonho. Eu sei o segredo do seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passa em seu coração. Olha só, Deus revelou os segredos do coração dele a Nabucodonosor. Que inspiração para mim e para você hoje, não é?
Pois bem, e aí ele fala, né? Na visão havia à sua frente uma enorme estátua brilhante de aparência que era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro, ouro puro. O peito e os braços eram de prata, a barriga e o quadril de bronze, as pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e o barro o despedaçou, e toda a estátua desintegrou-se em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira, mas a pedra que derrubou a estátua tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Olha só, esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. O rei, Senhor maior de todos os reis, o Deus do céu, lhe deu a soberania, poder, força e honra. Olha que Daniel diz: olha, rei, tu é todo poderoso, mas o teu poder vem de alguém que é superior a ti. Ele o fez governante de todo mundo e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo do teu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, o reino chegar ao fim, como o reino interior seu, se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois ele haverá o quarto reino, forte como ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todo o império anterior, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. E aí ele vai trazendo, né, esse detalhamento da estátua, da grande estátua que Nabucodonosor vê no sonho. O que significa esta grande estátua? Porque aqui nós podemos ver que Deus revelou os segredos do coração dele. Então, a cabeça, já disse, né? A cabeça é o Senhor. Então, ou seja, a cabeça era quem? Nabucodonosor, representação do reino da Babilônia. Aí nós vamos ver que logo em seguida da cabeça, que era de ouro, veio o peito de prata, né? Então, aqui nós vamos ver a representação do Império Medo-Persa, que nós vamos ver mais para frente. Depois nós vamos ver a barriga, que era a barriga e o quadril de bronze. Aqui é a representação da Grécia, e aqui nós vamos ver Alexandre o Grande, né? Aí depois as pernas eram de ferro, aí nós vamos ver o Império Romano, e aqui chegamos à época de Jesus, né? E aí Jesus é representado aqui pela pedra, né? Que vai quebrar, destruir todos esses impérios que foram constituídos, impérios humanos, né? Então, esta é a definição do sonho de Daniel. Que coisa mais espetacular, né? E isso nos remete muito ao Apocalipse, né? O livro de Daniel tem essa semelhança, ele é considerado como o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, eu quero que você olhe para o livro de Daniel também com esse olhar, não só dele compartilhar as experiências ali, mas também segredos espirituais sobre o fim. E aí Nabucodonosor vai recompensar Daniel. Então o rei Nabucodonosor se curvou frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifício e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente o seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistério, pois você conseguiu revelar esse segredo. E o rei colocou Daniel num cargo elevado, lhe deu muitos presentes valiosos, nomeou governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel,
ele vai nomear Sadraque, Mesaque e Abednego para cuidar de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Olha que semelhança que nós vemos da figura de Daniel com a figura de José, lá no Egito. Não é verdade? O 3, nós vamos ver nessa estátua que o rei Nabucodonosor vai fazer uma estátua de ouro de 27 metros de altura. Em seguida, vai enviar mensageiros aos altos funcionários, aos oficiais, governador, toda a autoridade, para que venham e ficam diante da estátua do rei Nabucodonosor que ele havia levantado. Então, o arauto grita: povos de todas as nações e línguas, ouça a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citra, de todos os instrumentos, que ele cita aqui, prostem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato numa fornalha ardente. E aí você já conhece, a história que alguns astrólogos, porém, não foram ao rei e denunciaram ao rei, Começa aqui uma inveja, Começa aqui alguns se levantando, buscando oportunidade para derrubar, para usurpar a autoridade que Daniel tinha recebido do rei, bem como os privilégios que os seus amigos tinham, não é? Então nós vamos ver que eles vão denunciar que os judeus não se dobravam perante a estátua, Alguns judeus, e dá nome a esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não dão atenção ao rei, recusam-se a servir aos deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfurece e ordena que lhe tragam Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram conduzidos à presença do rei. E aí, sabe o que eles dizem? Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorarem a estátua que levantei? E eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem as estátuas que fiz. E então o Deus será capaz de livrá-lo, vocês, das minhas mãos, se vocês recusarem? Sadraque, Mesaque e Abednego responde: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das mãos do rei, mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro ao rei que jamais serviremos aos deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Olha que autoridade desses homens, não é? Tudo isso veio por conta do que nós vimos lá do início. Tomaram uma firme decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. E aí, Nabucodonosor se enfureceu, mandou pegar esses amigos de Daniel, os 3, e nós vamos ver que o rosto do rei ficou desfigurado de tanta raiva que ele teve deles, E a fornalha foi aquecida 7 vezes mais e eles foram lançados, amarrados e lançados, E o texto fala que os soldados que jogaram os 3 lá dentro, a fornalha estava tão quente que esses soldados, eles não sobreviveram. E de repente, porém, o rei Nabucodonosor levanta espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses. E então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do povo. Os altos funcionários, os oficiais
governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles, viram que o fogo não os havia tocado, nem um fio do cabelo da cabeça deles estava chamuscado, e as suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinha cheiro de fumaça. Então o rei Nabucodonosor disse: louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele enviou o anjo para livrar os seus servos que nele confiaram. E eles desafiaram, a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir e adorar a qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço um decreto: se alguma pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, este será despedaçado, a sua casa transformada em monte de escombro, e não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos, Papai, nesta manhã ter o nosso coração cheio de fé, de que vale a pena servir ao Senhor Deus. Vale a pena não se contaminar com as iguarias deste mundo, mas todos os dias tomar a firme decisão de permanecer aos Teus pés. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.